muito bom estar aqui novamente com você no canal Cricasoli Crochê e Amigurumi. Primeiramente, agradeço a todos vocês que estão me acompanhando aqui no canal pelo apoio e incentivo. Fico muito feliz em ter vocês aqui comigo. E convido você, que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e acompanhar as aulas que preparo com muito carinho. Na aula de hoje, ensinarei o passo a passo desse lindo trilho de mesa, cuja receita é da professora Sandra Brum e está disponível no blog da Euroroma, que está aparecendo aí na tela. Eu deixei o link também na descrição do vídeo, para quem quiser conferir o blog, que tem muita coisa legal. Agora pega o seu material e vamos fazer crochê! Para realizar esse trilho de mesa, eu utilizei esse fio, o fio Euroroma EcoSoft, que ele é extra macio e realmente ele é bem macio mesmo. E o tamanho correspondente é número 6. A indicação de agulha é tamanho 3,5 milímetros, mas como o meu ponto ele é um pouco mais apertado, então eu tô utilizando aqui tamanho número 4 milímetros. Se você preferir, você pode utilizar um fio número 4, e aí a sua peça vai ficar mais delicada. Utilizando então essa espessura de fio, tamanho 6, e com a base que eu vou fazer aqui de correntes, o meio do trabalho, tirando o bico, ficará com aproximadamente 32 a 35 centímetros, dependendo da espessura e do seu ponto, da tensão do ponto, se for mais apertado ou mais folgadinho. Inicie fazendo as correntinhas mais folgadas, para que o trabalho ele não fique afunilado embaixo e largo em cima depois. Então, mantenha a mão bem solta para fazer essas correntes e também os demais pontos do trabalho. Para aumentar a largura do seu trabalho, você vai colocar grupinhos aqui na base, grupinhos de 6 em 6 correntinhas, até você chegar à largura que você deseja. Então, sempre coloque mais 6 correntes. Aí, não chegou na largura, coloca mais 6. Não chegou ainda, coloca mais 6. Até você atingir aí o tamanho desejado. E para diminuir a mesma coisa, vai tirando de 6 em 6, tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui. Fiz as minhas 51 correntinhas, esse cordãozinho, e vou subir aqui mais 3 correntes. 1, 2, 3, que já serão o primeiro ponto alto, e para dar a altura aqui ao trabalho. E agora eu vou voltar aqui, então, na quinta corrente, a contar da agulha, e vou fazer o meu primeiro ponto alto. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nessa correntinha aqui, você laça o fio, introduz a agulha e faz um ponto alto. Então, aqui você já está com 2 pontos altos, as 3 correntes iniciais e mais o ponto que você acabou de fazer. E você fará agora, então, mais 3 pontos altos aqui nessa sequência. Então, mais 1, 2, deixa a mão bem solta, para ele não enrugar o trabalho aqui embaixo. E 3. Você ficará aqui em todas as carreiras, você ficará com esse bloquinho aqui de 5 pontos altos, aqui fazendo uma beirada no trabalho. Agora você vai fazer, após os seus
5 primeiros pontos altos aqui. Você vai fazer, então, vai iniciar uma sequência que será 3 correntes, 1, 2, 3. Aí, você vem aqui na base e você vai pular 2 correntinhas. Então, você vai pular 1, 2. E aqui, na terceira, você vai fazer um ponto baixo. Firma aqui, ó, a base com o polegar, para não girar o trabalho na agulha. Faz um ponto baixo, para ficar com esse bloquinho aqui, tá? Vazio. Aí, você vai fazer mais 3 correntes, 1, 2, 3, e vai pular os 2 correntes de base aqui seguintes, e na terceira, você vai fazer um ponto alto. Então, você laça e faz aqui, pegando pelo meio aqui da corrente, você faz o seu ponto alto. E esse é o primeiro bloquinho, ele vai ficar dessa forma. Agora, você vai fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. E você vai pular aqui 5 correntes também. Pula 1, 2, 3, 4, 5. E na sexta corrente, você laça o fio e faz o seu ponto alto. Um ponto alto. Essa sequência aqui, ela vai ser repetida até o final aqui da sua carreira, onde você vai fazer o seu ponto alto aqui, finalizando o último ponto, e vai fazer mais 4 pontos altos para ficar igual aqui a esse lado. Então, vamos completar aqui essa carreira. Então, ó, agora nós vamos iniciar a sequência anterior novamente. Então, nós vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3, pular 2 pontos de base e no terceiro fazer um ponto baixo. Dessa forma, faz mais 3 correntes e aí pula mais 2 pontos de base e no terceiro um ponto alto. Repetir, então, aqui esse primeiro bloquinho aqui, essa primeira sequência. Agora, mais 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Pula 5 correntes de base, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na sexta, coloca um ponto alto. Opa, peguei um fiozinho ali. Passa. Coloca aí um ponto alto. Então, novamente repetir. E assim você vai fazendo até chegar lá, antecedendo os seus últimos pontos. E aqui você faz o seu último ponto alto aqui. Não necessariamente, de acordo com se você aumentou aí a quantidade de correntes, você vai terminar com essa sequência aqui. Você pode terminar nessa ou nessa, e isso indifere o resultado final. E aí, ficou aqui ao final 4 correntes que você vai colocar sobre cada uma delas um ponto alto. E vai finalizar aqui a sua primeira carreira. O último aqui, ó, antes do nozinho. E essa será a sua sequência. Deixa eu mostrar aqui. Ficará desta forma. Bem bonitinho. Finalizando aqui, então, a sua primeira carreira, com os seus
5 pontos altos, né? O último do bloquinho anterior e mais 4. Você vai fazer, então, mais 3 correntes, que já contarão como o primeiro ponto alto da carreira seguinte. Vai virar o seu trabalho e agora vai fazer mais 4 pontos altos sobre cada ponto alto de base aqui. Esse procedimento você vai fazer em todas as carreiras. Então, toda vez que finalizar a carreira, você vai fazer esse mesmo procedimento aqui. Você vai fazer as 3 correntes e aí você vai virar o trabalho e fazer mais 4 pontos altos sobre cada ponto alto da base da carreira anterior. Vai ficar com esse resultado aqui. E aí, nas demais partes, no meio aqui, o centro do trabalho, você vai sempre inverter aqui a ordem na sequência. Então, se a sequência anterior você começou com as 3 correntes e prendeu o ponto baixo, 3 correntes e um ponto alto, agora vai ser a sequência seguinte, 5 correntes e um ponto alto, que elas vão se intercalando. Então, agora será mais 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laça, vai pular o bloquinho, os 2 vazadinhos, e aqui no ponto alto, você vai fazer o seu ponto alto. E agora você vai fazer, ó, tá vendo que ele fica com a versão inversa. E agora você vai fazer a sequência seguinte, que são 3 correntes, 1, 2, 3. E para prender aqui no meio, você vai passar a agulha por baixo do cordãozinho aqui das correntes, laçar o fio, trazer aqui para frente, firmar com o polegar e fazer o seu ponto baixo normalmente. Ele vai ficar preso aqui na corrente. E aí vai fazer mais 3 correntes e vai fazer o seu ponto alto em cima do ponto alto da base anterior. Essa vai ser a sequência que você vai fazer em todo o trabalho. Ele vai ficando assim intercaladinho. Você vai continuar. Agora é a próxima sequência. 5 correntes. 5. Laça o fio e aqui no ponto alto seguinte, você vai fazer o ponto alto. Sempre dando altura aqui com a agulha. Aqui você vai fazer a próxima sequência, 3 correntes, 1, 2, 3, e vai passar aqui por baixo a agulha, laçar o fio, firmar aqui com o polegar e vai prender o ponto baixo. Faz mais 3 correntes, 1, 2, 3, laça o fio e no ponto alto aqui, você coloca o seu ponto alto. E essa vai ser a sequência durante todas as suas carreiras. A quantidade de carreiras, você que vai determinar, porque vai variar de acordo com o comprimento que você quer. Então, faça a quantidade aí que você deseja até atingir o comprimento. Então, encerrei aqui as minhas carreiras do meu trilho de mesa e ficou com esse acabamento. Eu fiz um total de 70 carreiras, porque eu queria ele bem comprido. Você vai fazer a quantidade, conforme eu já falei, a quantidade que você deseja pelo tamanho aí que você quer atingir. Agora nós vamos iniciar uma volta inteira em todo o trabalho
em pontos baixos, para ser esse primeiro acabamento do trabalho. Então, nós vamos fazer uma corrente de subida e essa volta nós vamos fazer aqui na lateral, pegando o meio do ponto, passando por baixo das duas alcinhas aqui. Então, você vai fazer os pontos baixos, um seguido do outro, sem apertar, sem enrugar o trabalho. Então, deixa a sua mão bem leve e vá fazendo aí toda a carreira em pontos baixos. Então, vai fazendo toda essa voltinha com a mão bem leve, ó. Tem algumas partes que o ponto só fica com uma alcinha. Aí, você vai observando aqui, ó, o local ideal para você colocar os seus pontos. De uma forma que você, como eu já falei, não enrugue o trabalho. Ele vai ficando assim. Então, cheguei aqui na minha primeira curva, né? Aqui finalizada a primeira parte aqui lateral, com pontos baixos, e vou fazer aqui então o último ponto desse lado e vou subir 3 correntes, 1, 2, 3. E agora eu venho aqui no ponto seguinte e vou colocar o ponto baixo. Ele vai ficar assim com uma alcinha aqui, lateral, bem na pontinha. E aí, você segue fazendo seus pontos baixos, normalmente, aqui nessa base. Sempre dando altura aqui com a agulha, para os pontos ficarem mais folgadinhos, né? Como eu falei, não enrugar o seu trabalho e passar aqui por baixo das duas alcinhas do seu ponto. Quando chegar, então, aqui na parte que só tem correntes como base, você vai pegar por baixo. Então, ó, aqui nessa base inicial, você pulou 2 correntes aqui para você fazer o ponto seguinte. Então, você vai fazer 2 pontos aqui dentro. Então, ó, primeiro, no mesmo lugar aqui, segundo, dentro desse espaço aqui. Aí, aqui, no ponto que você fez, no ponto baixo, você faz um ponto em cima do ponto. Assim. Aqui, mais 2 pontos, passando aqui a agulha por baixo das correntes. 1 e 2. Aqui nesse ponto alto, você vai colocar o seu ponto na base do ponto alto também. Então, você vai entrar com a agulha aqui no ponto alto, pegando as 2 alcinhas, e vai colocar o ponto baixo. Aqui você deixou um espaço de 5 correntes, então você vai colocar 5 pontos baixos aqui por baixo das correntes aqui. Vai fazendo um do ladinho do outro. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E aí, você encontra novamente aqui o ponto alto. Você vai entrar aqui na base do ponto e fazer o seu ponto baixo. E assim você vai seguir fazendo essa lateral e do outro lado da mesma forma. Quando chegar aqui no último ponto, novamente, você vai subir 3 correntes e prender aqui no ponto seguinte o ponto baixo. E seguir a sequência até finalizar, então, essa volta.
Chegando então aqui ao encontro do início aqui da nossa volta em pontos baixos, eu vou fazer aqui o último ponto, que será as 3 correntinhas do canto aqui, e no primeiro ponto eu vou prender um ponto baixíssimo, finalizando assim esse primeiro acabamento. Agora nós vamos iniciar o biquinho. Então, quando terminar aqui toda a sua volta em pontos baixos, ele vai ficar assim com esse acabamento, já fica bem bonito assim também. E agora nós vamos iniciar o biquinho. Eu vou trocar a cor, fazer o biquinho em outra cor. Se você preferir, pode fazer no mesmo tom. Então, eu vou inserir aqui no último ponto, no caso, primeiro, né? A minha agulha e vou trocar aqui o fio. Puxar aqui o fio pra dentro e dar uma laçadinha aqui. Agora, você vai iniciar o biquinho fazendo 3 correntes, 1, 2, 3. E aí, no mesmo ponto de base, você vai fazer mais 2 pontos altos. 1, da altura aqui com a agulha. E aí, você vai ficar com 3, porque as correntinhas, elas já são o primeiro ponto alto. Então, você fica aqui, ó, com 3 pontinhos, 3 pontos altos. E agora, você vai fazer 2 correntinhas, 1, 2, e no mesmo ponto aqui de base, você vai fazer mais 3 pontos altos. Você vai fazer como um lequinho. Então, faz mais 3 pontos altos. 1, 2, e 3. 3 pontos altos. Ele fica já começa a ficar bem bonitinho, já assim com um acabamento bem legal, esse lequezinho aqui. E agora, você vai fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Feitas as 10 correntinhas, você vai contar aqui na base 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vai fazer um ponto alto aqui, prender com ponto alto. E aí, você vai iniciar mais um lequezinho desse. Então, você vai fazer mais 2 pontos altos aqui. 1 e 2. 2 correntes. E mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2 e 3. Fazendo então um novo lequezinho. E assim você vai fazer agora até o final. 10 correntes, conta 10 pontos de base, e no 10º você vai colocar mais um lequezinho como esse. E assim você vai fazer até chegar aqui na beirada lá do final. Quando chegar lá, vou mostrar aqui como fazer essa parte aqui. Então, a primeira parte do biquinho vai ficando dessa forma aqui, ó. E o último leque, ele tem que ficar aqui no ponto que antecede aquela alcinha que nós fizemos quando estávamos fazendo a volta em pontos baixos. Para
De repente pode acontecer que a sua quantidade de corrente de pontos aqui não seja 10 para chegar aqui ao final. Então você vai ajustando aí conforme a quantidade que for faltando aqui no final. Por exemplo, a minha última de 10 foi essa daqui. Aqui ainda tinha 10. Depois eu percebi que para chegar aqui com o último leque, aqui no último ponto, eu não teria a quantidade de 10 pontos aqui para cada leque. Então, eu fui diminuindo gradativamente para não dar diferença. Então, eu fiz as últimas sequências, eu distribuí com 8. E aí, eu fiz de 8, 8, 8, fechando aqui com o leque, até chegar aqui. E aí, deu certo e não dá diferença. Ó, aqui tá com 10, né, as primeiras. E aí, eu fui finalizando aqui com o final e ele fica praticamente do mesmo tamanho, não dando aquela diferença. Então, quando chegar aqui no final, no canto, aliás, você vai fazer, termina o leque, né? Aqui no ponto que antecede aquela alcinha de 3 correntes, e aí você vai fazer 3 correntes e vai colocar o próximo leque aqui no primeiro ponto, depois da alcinha. Vai colocar aqui o leque. E assim você vai fazer nos outros cantos também. Vai continuar fazendo aqui essa mesma volta até o final. Vou fazer aqui. E assim vai formando o biquinho. Quando você finalizar aqui esse canto, deixa eu terminar aqui o último ponto, para me mostrar para você como vai ficar o resultado aqui. Ó, ele vai ficar desse jeito, o cantinho, ó. Ele vai ficar com o biquinho, o lequezinho aqui de um lado, as 3 alcinhas aqui no meio, 3 alcinhas aqui e mais um biquinho. Vai ficar dessa forma. Vai fazer isso aqui agora nessa lateral, todas as laterais, quando chegar aqui, a mesma coisa, e vai seguindo assim. Chegando aqui ao canto, ao último canto da primeira parte do biquinho, você vai fazer 3 correntes. 1, 2, 3. E vai unir aqui no seu primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo, bem no cantinho. E agora ele vai ficar dessa forma, o cantinho. E agora nós vamos começar a segunda parte do bico. Então, a sequência será leque sobre leque, fazendo o leque aqui dentro dessas 2 correntinhas aqui da composição do leque, e sobre esse cordãozinho de correntes você vai fazer pontos baixos, cobrindo esse todo o cordãozinho. Então você laça o fio e vai fazer aqui 3 pontos altos, primeiro, sempre aqui por dentro. Segundo e terceiro. Depois você vai fazer, então, 2 correntinhas, 1, 2 e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora você vai pular os 3 pontos altos seguintes do leque e aqui iniciar fazendo pontos baixos sobre cada correntinha aqui
de base do cordãozinho. Aqui esses 2 fiozinhos depois vão ser arrematados. Pode deixar eles ali para trás. E aí, você vai fazer aqui pontos baixos em todo o cordãozinho, passando por baixo do cordão aqui, para você laçar o seu fio. Dessa forma. Passa por baixo, laça, e aí, sempre firmando aqui com o polegar, para você conseguir ter uma sustentação para finalizar o ponto. Vai fazer essa sequência todinho em cada lequezinho e cordãozinho. Você vai fazendo até o final, e aí aqui você já faz novamente o leque aqui. Ficando assim. Nos cantos, você vai trabalhar sempre aqui, em cima das 3 correntinhas aqui que ficou no canto, você vai colocar 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos, e vai continuar fazendo aqui leque sobre leque, e aqui no cordão, pontos baixos. Vai cobrir ele com pontos baixos, seguindo a sequência, vai ficando dessa forma aqui, ó. Bem bonito. Você vai fazer isso em todos os cantos. Finalizada, então, a segunda volta, aqui no canto com 3 pontos baixos. Ficou dessa forma. Já fica bem bonito assim também. Mas tem ainda uma terceira volta, que também é um pouco mais trabalhada. Para iniciar, então, essa terceira volta, nós vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3 correntes, e aqui, na ponta do leque, prender um ponto baixo. Ficando assim. Agora, nós vamos aqui, nessa alça que ficou, identificar o centro dessa alça. Você pode simplesmente dobrar assim e ver os pontos que vão ficar aqui. Nós vamos trabalhar em 2 pontos centrais da alça. Ou você pode contar e pegar aqui na metade. Então, nós vamos fazer assim. É um conjunto para formar um novo leque. Então, nós vamos fazer 4 pontos altos triplos com picô em cada um dos pontos centrais. Para fazer o ponto alto triplo, nós vamos fazer assim. Laçar a agulha 3 vezes, 1, 2, 3, laçar o fio 3 vezes, e aí nós vamos inserir a agulha no ponto que a gente vai fazer aqui o nosso primeiro ponto alto triplo. Então, ó, eu vou pegar aqui no meio o meu 4º ponto, que esse aqui deu 9 pontos baixos, então eu vou fazer no 4º e no 5º. 1, 2, 3, 4. Vou inserir a agulha e vou laçar o fio trazendo pra frente. Nesse momento, eu estou, então, com 5 alcinhas aqui na minha agulha. Eu vou laçar o fio e tirá-las de 2 em 2. Então, eu lacei o fio, passei pelas 2 primeiras e fiquei com 4. Agora, eu laço o fio novamente e passo por mais 2, ficando com 3. Laço novamente, passo aqui pelas próximas 2 e fico com 2. E laço, tirando as demais aqui, ficando com apenas o fio preso à agulha. E assim, você faz o ponto alto triplo. Ele tem essa composição aqui, ele fica com esses 3 alcinhas no meio do ponto. E agora, nós vamos fazer um ponto picô. Para fazer o ponto picô, nós faremos 3 correntes, 1, 2 e 3. E voltaremos aqui na primeira corrente que fizemos
inserindo a agulha por entre as duas alcinhas do ponto, laçando o fio e fazendo um ponto baixíssimo aqui. Então, firma com o polegar e fecha com o ponto baixíssimo. Então, já tá pronto aqui o ponto picô. E agora, nós vamos fazer mais 3 pontos altos triplos aqui dentro do mesmo pontinho de base. Então, aqui, ó, o segundo, sempre lembrando, você vai laçar 3 vezes esse fio e você vai tirando depois as alcinhas de 2 em 2. E então, finaliza o ponto. Depois, faz um ponto picô aqui. Em cada ponto alto triplo, nós vamos fazer um ponto picô aqui. Então, são 3 correntes. Laça o fio, volta aqui na primeira, laça o fio e finaliza com o ponto baixíssimo. Agora, você vai fazer mais 4 pontos como esse, 4 pontos altos triplos com picô na ponta, aqui no ponto seguinte. Então, terminados seus 4 pontos triplos aqui no ponto seguinte, com ponto picô na ponta, você vai estar assim. No último ponto alto triplo, você não vai colocar o ponto picô aqui na pontinha. Então, você vai agora passar aqui pro leque, que você já tem da carreira anterior, e prender o ponto baixo. E vai ficar dessa forma, o leque. Vai ficar bem bonito, dá um acabamento sensacional pro trabalho. E agora é só você seguir fazendo aqui o seu leque como fizemos esse primeiro aqui. Quando chegar aqui no canto, eu vou mostrar como que você vai prender aqui o seu trabalho, para continuar dando a volta. Para trabalhar aqui o canto do trilho de mesa, nós vamos fazer o seguinte. Aqui no último leque, antes do canto, nós vamos prender, então, novamente um ponto baixo. Aqui. Aí, nós prendemos o nosso leque maior no menor, com ponto baixo, como fizemos das outras vezes. Porém, agora nós vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e vamos prender aqui esse cordãozinho aqui no primeiro ponto baixo dos 3 pontos baixos que nós fizemos sobre o cordãozinho de 3 correntes para dar essa argolinha aqui, formar a argolinha. Então, nós vamos prender aqui com um ponto baixo, fazer então um picô com 3 correntes, né? 3 correntes, entra na primeira e finaliza aqui com o ponto baixíssimo. E agora, nós vamos pular o ponto baixo aqui da alcinha seguinte e no próximo nós fazemos mais um ponto baixo. Dessa forma. Vamos ficar com um biquinho. Agora, vamos fazer mais 3 correntes e unir aqui no leque novamente. Como eu estou fazendo aqui o último canto, que eu já fiz os demais, eu não vou fazer mais 3 correntes e unir aqui no leque, porque essa parte já foi feita, que foi aqui, ó, o nosso início
da terceira volta do biquinho, as 3 correntes que nós prendemos aqui na ponta do leque. Então, quando chegar aqui nos demais, você vai fazer isso. Você vai fazer 3 correntes e prender aqui na ponta do leque. Mas neste último, ao invés de você prender aqui um ponto baixo, você vai prender um ponto baixíssimo, para já arrematar aqui esse fio. Então, você vai fazer as 3 correntes, prende com ponto baixo no primeiro pontinho aqui dessa alcinha no canto, pula o próximo ponto e no terceiro você vai fazer um ponto baixíssimo agora, arrematando assim o fio. Agora você pode cortar, que já vai ter concluído então a peça. E puxa para ficar bem firme. Não vai ficar com esse pontinho picô aqui, esse acabamento. E agora vai esconder o fio, esse e os demais, passando aqui na agulha de tapeçaria, e por trás aqui você vai esconder por entre os pontos aqui esses fios para dar o acabamento. Olha só que lindo que ficou. Então, esse daqui é o resultado do nosso trabalho de hoje, do nosso trilho de mesa. Ele é muito bonito, muito lindo esse acabamento também, bem detalhado e bonito. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu joinha e continue acompanhando aqui as aulas do canal. Então, espero você na próxima aula. Até lá!